Olá a todos, bem-vindos mais uma vez ao curso Probióticos, dicas de como acertar na prescrição para a melhora da microbiota intestinal e saúde imunológica e mental. Para quem não participou do primeiro e segundo módulo, meu nome é Bárbara Peter, sou nutricionista, doutora em saúde pública, membro do EISN, membro do Comitê Científico da LANUR, presidente executiva do IUCI Brasil e especialista sênior em nutrição na empresa IFF. Bom, chegamos hoje ao terceiro e último módulo. Vamos falar de probióticos, benefícios para a saúde imunológica e mental. Então, na aula de hoje, vamos ver que os probióticos contidos no Flora Live, como eles podem reduzir o risco de infecções do trato respiratório superior, tanto em crianças como em adultos, como eles podem melhorar a prática de atividade física e como eles atuam na redução dos sintomas de estresse e ansiedade. Bom, começando pela saúde imune, então relembrando aí o eixo intestino-cérebro, as bactérias e os metabólitos que elas produzem, né, elas podem estimular o sistema imune não somente no intestino, mas também via sistema nervoso central e também via melhora da função da barreira intestinal, diminuindo a endotoxicemia. Bom, em relação à Flora Live, é uma composição, né, de 4 probióticos, sendo que esses dois primeiros, Bifidobacterium lactis BI07, junto com Lactobacillus acidófilos NCFM, eles podem atuar também, além, né, melhorar o sistema gastrointestinal, melhorar a saúde do sistema gastrointestinal, também podem atuar aí na melhora do sistema imune. Bom, esse estudo ele foi realizado em crianças, ele teve como objetivo de avaliar os efeitos do Lactobacillus acidófilos NCFM de forma isolada ou em combinação com o Bifidobacterium lactis BI07, na incidência e na duração dos sintomas semelhantes aos do resfriado e da gripe em crianças saudáveis durante o período de inverno, né? Que no país onde que o estudo foi desenvolvido, era de novembro a maio. É um estudo randomizado, duplo cego, placebo controlado. Participaram 326 crianças saudáveis de 3 a 5 anos de idade que foram separadas aleatoriamente. Então, foram separadas em 3 grupos. O grupo que recebia placebo, o grupo que recebia 10 bilhões de unidades formadoras do NCFM e o outro grupo que recebia 5 bilhões de NCFM e 5 bilhões do BI07. Então, as crianças foram tratadas 2 vezes ao dia durante 6 meses. Então, durante 6 meses elas receberam o probiótico e recebiam 2 vezes ao dia o probiótico. Então, a dose de 10 bilhões, ela foi dividida 2 vezes ao dia, era um sachê, né, que era dissolvido no leite e as crianças tomavam. Então, foram avaliados os sintomas semelhantes ao de resfriado e gripe, então febre, tosse, rinorreia, e esses sintomas eles foram monitorados em relação à frequência e à duração deles. E foi tudo registrado, né? E os sintomas foram avaliados aí no decorrer do estudo. Então, como principais achados, nós temos que houve uma redução em 47,7%, quase 48% aqui, nos dias que as crianças apresentavam os sintomas de gripe e resfriado, quando comparado com o grupo placebo. Então, esse já é um resultado muito bom, porque quanto menos dias as crianças ficam resfriadas, apresentam esses sintomas, menos dias elas faltam da escola, né? E normalmente quando a gente fala de criança resfriada, que frequenta a creche, quando elas não podem ir à escola, elas têm que ficar em casa e com isso, consequentemente, as mães também têm que faltar ao trabalho para cuidar da criança em casa, se ela não tiver uma babá ou se ela não tiver alguém para ajudá-la, né, a cuidar dessa criança. Então, isso também diminui os dias de falta na escola e os dias de falta das mães ao trabalho.
Bom, e os resultados também mostraram que as crianças que tomavam a combinação, né, o NCFM com o BI07, quando comparado com o placebo, houve uma redução de 72,7% na febre, 61,1% nos sintomas de tosse, quase 59% nos sintomas de rinorreia, né, que é a coriza, e algo sensacional, né? Uma redução de 84,3% na prescrição de antibióticos. Então, isso mostra que realmente essa combinação de probióticos é muito eficaz aí na redução de sintomas de gripe e resfriado. Eu não estou mostrando os resultados do grupo com o NCFM isolado, porque não foram estatisticamente significantes, ao contrário dos resultados que foram encontrados aí do NCFM junto com o BI07. Bom, também foi realizado um estudo em adultos, com o objetivo de avaliar o efeito da suplementação com probióticos nas doenças respiratórias e gastrointestinais em homens e mulheres saudáveis e ativos. Então, também foi um estudo randomizado, duplo cego, placebo controlado, participaram 465 adultos saudáveis, fisicamente ativos, então era desde pessoas que faziam pelo menos 3 vezes por semana caminhadas, até aqueles atletas que competiam regionalmente. Então, também foram divididos em 3 grupos: grupo placebo, grupo que recebia isoladamente o BL04, 2 bilhões de unidades formadoras de colônia ao dia, e o grupo que recebia a mistura de 5 bilhões de NCFM com 5 bilhões de BI07. Então, todos tinham que praticar pelo menos 3 vezes por semana de atividade física, pelo menos por 30 minutos. Então, foram avaliados os episódios de infecções do trato respiratório superior, e a duração e intensidade desses exercícios também foram avaliados. Então, como resultados, né, temos que houve um aumento na duração dos exercícios, um aumento em 30 minutos por semana, o que foi estatisticamente significante. E também houve uma melhora na carga do treinamento, que também foi estatisticamente significante. Isso no grupo BI07 mais NCFM. No grupo que recebia NCFM isolado, não foi estatisticamente significante tanto para a duração quanto a intensidade do exercício. Bom, e em relação aos estudos avaliando Bifidobacterium lactis BL04 de maneira isolada, temos esse mesmo estudo, né? Mas foi um outro braço do estudo que teve como objetivo avaliar os episódios de infecções do trato respiratório superior. Então, esse estudo, né, ele se dividiu, então, uma parte do estudo avaliou a intensidade, os exercícios físicos, a carga de treinamento, e o outro braço do estudo avaliou aí os sintomas de infecções do trato respiratório superior. Então, a mesma coisa, né? Eles foram divididos em 3 grupos: grupo placebo, grupo que recebia 2 bilhões de unidades formadoras de colônia de BL04, e o outro essa mistura, 5 bilhões de NCFM e 5 bilhões do BI07. Então, a avaliação dos sintomas e da atividade física foi realizada por um questionário, né, durante os 5 meses de tratamento. E os sinais e sintomas das infecções do trato respiratório superior, que foram consideradas infecções do trato respiratório superior, foram inflamação de garganta, dor de garganta, espirro, nariz entupido. Então, como resultados, temos que os episódios de infecção do trato respiratório superior durante os 5 meses, né, o grupo que recebia o BL04, houve uma redução no risco em 27% em comparação com o placebo, e foi estatisticamente significante. Bom,
Já esse outro estudo, ele avaliou o efeito do Bifidobacterium lactis BL04 nas respostas imunes, tanto inata como adaptativa, né? E avaliou a carga de rinovírus nasal após uma infecção por desafio por rinovírus, né? Então, após a aplicação proposital através de um spray de rinovírus nasal. De rinovírus, né, no nariz, de forma nasal, de via nasal. O desenho do estudo, randomizado, duplo cego, placebo controlado, então foram avaliados 115 adultos saudáveis, com média de idade de 23 anos. Foram divididos em 2 grupos, grupo placebo e grupo que recebia 2 bilhões de BL04. Então, todos os participantes foram desafiados com aplicação nasal de rinovírus após 28 dias de intervenção. Então, após 28 dias eles tomando probióticos, houve uma infecção proposital, né, uma aplicação proposital de um spray nasal contendo rinovírus, tanto no grupo placebo quanto no grupo que tomava probiótico. E a intervenção, né, após essa aplicação de spray com rinovírus, os participantes continuaram tomando o probiótico por mais 5 dias. E foram avaliados marcadores, né, de função imunológica, como interleucina 8 e outras citocinas. Bom, o que podemos ver é que no grupo placebo, 91% das pessoas foram infectadas com o rinovírus após a aplicação do spray nasal com rinovírus. E no grupo que tomava o probiótico BL04, apenas 76% apresentaram infecção. Então, houve uma redução na infecção que foi que foi estatisticamente significante. Dentre aqueles que apresentaram a infecção, que houve detecção do rinovírus nasal, a gente pode ver que no grupo placebo a carga viral foi bem mais alta quando comparado com o grupo que tomou o probiótico. Então, a carga de vírus nasal no grupo probiótico é bem mais baixa que no grupo placebo e também foi estatisticamente significante. Bom, em relação à saúde mental, voltando aqui ao nosso eixo intestino-cérebro, nós temos aqui que as bactérias elas podem produzir aminoácidos como a tiramina e o triptofano, né? Estimulando assim moléculas neuroativas como a ocitocina. Temos também que as bactérias elas podem produzir ácido gama-aminobutírico, né? Super importante aí para a produção do relaxamento, noradrenalina, dopamina e serotonina. E também elas podem influenciar o sistema de resposta ao estresse, modulando os glicocorticoides e influenciando, assim, o comportamento. Bom, o probiótico Flora-Live, uma das cepas presentes aqui nessa mistura probiótica é o Lactobacillus paracasei LPC 37. Bom, nós sabemos que o estresse hoje apresenta uma prevalência bem elevada, então aqui no Brasil, infelizmente, faltam estudos, mas sabe-se que aproximadamente 51% das pessoas elas sofrem estresse diariamente e sabemos que dessas pessoas que sofrem estresse diariamente, aproximadamente 20% apresentam sintomas de ansiedade. Esses sintomas de ansiedade são sudorese, os tremores, erupções cutâneas, às vezes a gente acha que é uma alergia, mas não, é estresse mesmo. Respiração rápida, então a pessoa se torna ofegante, dor no peito, palpitações no coração, né? Hipertensão, então a gente acaba achando que está com um problema aí cardíaco, mas na verdade é por ansiedade, dificuldade de concentração, dor de cabeça, enxaqueca, insônia. Então, hoje são sintomas
infelizmente, muito presentes, e a gente sabe que com o processo da pandemia, né, todos esses sintomas aumentaram muito. Bom, em relação ao LPC 37, foram feitos 3 tipos de estudo. Um estudo pré-clínico em camundongos, então foram avaliados aí camundongos que foram submetidos ao estresse e foi administrado diferentes tipos de probióticos a esses camundongos. E chegou-se à conclusão nesse estudo que o LPC 37 era o probiótico que mais tinha efeito na redução dos sintomas de estresse nos camundongos. Então, logo após esse estudo pré-clínico, foi feito um estudo clínico em humanos, que eu já vou falar logo a seguir, e logo após a IFF, que é quem produz o LPC 37, fez um estudo de percepção do consumidor. Já não é um estudo científico. O estudo clínico em humanos, sim, um estudo científico que foi publicado numa revista internacional e tudo mais. Bom, em relação a esse estudo clínico em humanos, né, o estudo teve como objetivo avaliar o efeito do Lactobacillus paracasei LPC 37, né? Antes a gente chamava de Lactobacillus paracasei LPC 37, sobre o estresse e a ansiedade. Então foi um estudo aleatorizado, duplo cego, placebo controlado. Participaram 120 homens e mulheres saudáveis com idades entre 18 e 45 anos. Bom, eles recebiam eles foram divididos em 2 grupos, o grupo placebo e o grupo que recebia 17 bilhões de unidades formadoras de colônia desse LPC 37. Então, eles eram submetidos ao estresse e durante a submissão desse teste de estresse, era aplicado um teste de estresse social de Trier, né? Então, eram aplicados também questionários. Também era avaliado a frequência cardíaca antes, durante e após a aplicação desse teste de estresse. Então, foram avaliados várias medidas foram avaliadas, né? Então, houve avaliação psicométrica, incluindo o estresse percebido, avaliação da pressão arterial, avaliação da qualidade do sono, bem-estar, humor. Bom, então, como resultado desse teste, né? No grupo placebo, comparando o início do estudo e ao final do estudo, houve um aumento da pontuação, né, dessa escala de estresse percebido. Então, houve um aumento de 0,9 pontos. E no grupo que recebeu o probiótico, o LPC 37, houve uma diminuição em 1,4 pontos. Então, essa diminuição foi estatisticamente significante. Então, comparado aqui ao grupo controle, houve uma redução no estresse percebido, né, após as 5 semanas de estudo, com um P igual a 0,048. Bom, já o estudo de percepção do consumidor não é um estudo científico, né? Teve como objetivo avaliar o efeito do LPC 37 no estresse e na ansiedade. Então, foi um ensaio de uso doméstico, estudo randomizado, também placebo controlado, então tiveram consumidores que receberam placebo e outros que receberam o probiótico. Então, avaliaram 190 homens e mulheres saudáveis, só que todos que se consideravam estressados, com idade entre 18 e 65 anos. Então, foram divididos em 2 grupos, o grupo placebo e o grupo que recebia os 17 bilhões de unidades formadoras de colônia. Então, tudo foi avaliado utilizando uma escala linear para avaliar os níveis de estresse e ansiedade, que ia de 0 a 100 pontos, e as escalas de Likert, né, que é para avaliar o nível de concordância com várias afirmações relacionadas ao estresse e foco mental. Então,
questionários auto-preenchidos, né? Ao contrário do outro estudo, onde teve avaliação dos cientistas. Bom, então, nesse estudo, o grupo, avaliando o grupo de forma geral, né, dos 18 aos 65 anos de idade, houve uma redução na percepção na autopercepção do estresse nos dois grupos, tanto no grupo placebo quanto no grupo que recebia o LPC 37. E a redução foi um pouco maior aqui no grupo do LPC 37, porém não foi estatisticamente significante. Já quando a gente fala do grupo dos millennials, né, que a gente tanto fala dos millennials, que é o grupo que vai de 27, mais ou menos, a 41 anos de idade, aí já foi estatisticamente significante. Então, no grupo placebo, houve uma diminuição de 8,7, de 8,7 pontos, né, na percepção de estresse, e no grupo que recebia o LPC 37, houve uma redução de 11,4 pontos na percepção do estresse. Então, quando comparado o grupo, ao final do estudo, o grupo probióticos com o grupo placebo, houve uma diferença estatisticamente significante. Bom, então o que vimos, né, nesses 3 módulos? Vimos que a escolha da cepa é extremamente importante. A escolha, na verdade, o conhecimento da cepa é muito importante. Então, não adianta a gente só saber espécie e gênero, a gente também tem que conhecer a cepa. Então, nesses 3 módulos, vimos que cada cepa apresenta benefícios para a saúde diferentes, ou isolados, ou de maneira combinada. Então, conhecer a cepa é muito importante. E conhecer quem é o fabricante, né, a origem do probiótico também é muito importante para saber se foram feitos todos os testes de toxicidade, de segurança, se existem as avaliações, os estudos científicos comprovando os benefícios da saúde. E que essa combinação de cepas presente no Floralive, ela não tem ação apenas na saúde gastrointestinal, mas também na melhora do sistema imune e também na melhora da saúde mental. Bom, espero que vocês tenham gostado desses 3 módulos, que tenha sido útil para vocês na escolha do probiótico. Muito obrigada pela atenção e tenham aí um excelente dia. Muito obrigada.